como você já sabe, desde ontem nós temos mais um integrante aqui na nossa bancada, que é o jornalista Luciano Sens, ao qual sempre, a partir de ontem, né, desde ontem, dividimos a bancada com muito prazer. Boa noite, Luciano. Obrigado, Carlos. Obrigado a você que nos assiste, aqui acompanhando o programa TVB Entrevista pela TV Brasil Esperança. E lembrando, né, que no rodapé do vídeo aqui, já as pessoas podem participar e interagir pelo número do Zap, lá no WhatsApp, 88690672. O Carlos está ali antenado, prontinho para atender a sua palavra, a sua reivindicação, o seu comentário. Mas os nossos convidados dessa noite, com muita alegria e satisfação, você da área jurídica já é convidado, quem não é da área jurídica, a partir de agora você tem esse compromisso aí com a gente até às 11h15, 11h20. E eu tenho o prazer, porque estou ladeado aqui por dois excelentes advogados da nossa região. Primeiro, dar as boas-vindas aqui ao advogado criminalista, Dr. Fabiano Oldoni, que é da OAB Subseção Itajaí. E ao seu lado está o mais novo presidente da OAB Subseção de Itajaí, que é o Dr. Murilo José Zipper da Silva. Começando aqui pelo Dr. Fabiano, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. É muito bacana a OAB ter esse espaço, ainda mais nesse início de gestão agora, né? Juntamente com o Dr. Murilo, presidente, a gente vai abordar alguns temas que interessam a OAB nacional e também a OAB local. Dr. Murilo, seja bem-vindo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Maganin, meu digníssimo diretor tesoureiro, homem das finanças da OAB. É sempre um prazer retornar ao programa. Esse é o diretor que tem que tratar bem, né, doutor Murilo? Exatamente, é o nosso ministro das finanças, homem chave do dinheiro, do cofre. Exatamente, né? Na verdade, a OAB de Itajaí, ela é, com relação às finanças, ela é muito singela, né? Nós recebemos, na verdade, um repasse muito pequeno da subseção e com esse repasse nós vivemos, digamos assim. Agora, com a nova sede, acredito daqui a pouco a gente já vai entrar no assunto, com a nova sede que será autossuficiente, a primeira subseção autossuficiente do estado de Santa Catarina, nós teremos realmente uma renda maior que proporcionará aos advogados um maior benefício. Muito bem. Bom, como é que está sendo essa experiência aí para a nova diretoria aí que assumiu recentemente a OAB de Itajaí? E diga-se de passagem, aí tem uma certa idade, né, no cenário catarinense em termos de instituição, né, doutor? A OAB de Itajaí é a primeira subseção do estado, né, fundada em 1972, então ela está com 34 anos, vai fazer 34 anos esse ano, e foi realmente um mês de muitas conquistas. 44 anos. E esse início de gestão, ele está sendo bastante intenso, né? Esse primeiro mês de janeiro que a gente acabou de passar, já foi um mês em que nós conseguimos muitas conquistas, né? Nós estamos finalizando os detalhes finais para a mudança para a nossa nova sede, que é a maior sede de uma subseção do Brasil, né? Nós, essa semana, eu e o professor Oldoni, nós estivemos no presídio regional da Canhanduba, onde fechamos uma parceria para a instalação de uma sala dos advogados que era carente, né? O nosso presídio não tinha uma sala destinada aos advogados, então, né, já são as nossas conquistas iniciais e está sendo muito prazeroso, né? Acredito que para toda a diretoria conseguimos fazer uma diretoria bastante unida, assim como nossos conselheiros, são 37 conselheiros, na última gestão eram 28, então nós tivemos esse aumento, a diretoria permanece com 5, né? Eu estou na presidência, o doutor Cachel, o grande doutor Cachel é o nosso vice-presidente, né? O nosso diretor tesoureiro, Fabiano Oldoni, o nosso secretário-geral, doutor Renato Felipe, e a doutora Suzete Correia, que é a nossa secretária-geral adjunta, que encontra-se com um problema de saúde, mas está se recuperando bem. Nosso abraço para ela, nossos votos de boa recuperação também. Com certeza. Os senhores são catarinenses, né? Você é de Sou natural de Chapecó, exato. Chapecó, tá quanto tempo aqui na região? Estou desde 96 aqui em Itajaí, Balneário Camboriú. Muito bem. O Murilo Eu sou do Planalto Norte catarinense, de Rio Negrinho, né? Próximo a São Bento do Sul. Mafra, aquela região. Exatamente. Fui acolhido por Itajaí desde 1987. Eu e o professor Oldoni somos contemporâneos de faculdade, nos formamos juntos, então, além de tudo, é um grande prazer fazer parte da diretoria com o Dr. Oldoni.
Com certeza. E, doutor Murilo, nós falamos sobre a nova sede, em outro momento que o senhor esteve aqui também, nós falávamos sobre esse momento de transição e alguns detalhes da parte física que ainda faltavam concluir, que seria um ponto importante também, que era o mobiliário. Já que seria todo o mobiliário da sede, com aquele espaço para os advogados de fora, para melhorar o acolhimento dos colegas que estão em trânsito. Em que ponto estamos hoje, no dia 2 de fevereiro, nessa questão? Essa negociação relativa aos móveis e aos demais detalhes que são necessários à efetiva mudança para a nova sede, essa negociação ela já vem desde a gestão do João Paulo, na verdade, né, do final da gestão do presidente João Paulo, quando nós nos reunimos com o presidente, o ex-presidente, hoje conselheiro federal Túlio Cavalazzi, né, que está no Conselho Federal junto com o presidente João Paulo, né? Houve essa pré-negociação, já tinha ficado mais ou menos apalavrado, e nós nos reunimos semana retrasada, acho que foi, com o atual tesoureiro, Dr. Rafael Horn, com o atual vice-presidente, Dr. Brat, onde nós conseguimos confirmar o repasse dos valores destinados à mobília da nova sede e esses demais detalhes, né? No montante de mais ou menos R$500 mil. Então já foi uma grande conquista, né? Até porque nós estamos ansiosos para ir para a nossa nova casa, né? Com certeza, muito mais ampla, moderna e, como o senhor falou, sustentável, porque o pessoal que não conhece a sede, a subseção da OAB de Itajaí fica ao lado da SDR, sendo a cidade próxima ao ginásio, né? Não vou dizer bastante, mas é muito acanhada, né? É muito acanhada, aquela sede é uma casa de Coab, ela foi adaptada, né? Foi construído atrás hoje, onde nós temos um auditório até para 100 pessoas razoável, suporta mais ou menos as nossas entregas de carteiras, mas para qualquer evento de uma maior magnitude, ele é absolutamente defasado, né? Então nós teremos na nova sede um auditório para 350 pessoas, teremos, como o Maganin colocou, escritórios virtuais disponíveis para que os advogados que eventualmente estejam com seu escritório em reforma ou advogados que estejam em trânsito em Itajaí possam utilizar. Seria a casa do advogado. É a casa do advogado. O interessante é claro, 6.800 metros quadrados de área, né? Tem muito órgão público aí no estado que não tem esse porte de estrutura. Exatamente. Né? E Itajaí merece isso com certeza, é classe de vocês também. Tem uma intenção de se instalar uma pequena agência bancária também, em anexo? Na verdade, nós estamos numa negociação avançada com um órgão estadual, onde a gente locaria toda aquela parte do primeiro andar para esse órgão. Sim. Né? Então, somente com essa locação, a subseção ela já se tornaria autossustentável. Então nós estamos, enfim, já estamos analisando questões contratuais relativas a essa contratação. Então, se nós fecharmos de fato essa locação para esse órgão estatal, talvez a questão do banco fique para um segundo momento, né? Até porque ali no átrio, no hall de entrada, aonde estava previsto um banco, nós fizemos o nosso mini auditório, que estará disponível para eventos menores, né, para cursos de capacitação, palestras, né? Mas não foi descartada a ideia do banco, mas agora com essa vinda desse órgão estatal para a OAB, essa questão relativa ao banco vai ficar para um segundo momento. Existe a possibilidade de fazer uma locação para outros eventos? Sem dúvida, né? Que não sejam atrelados da OAB. Sim, sem dúvida. Na verdade, será também uma fonte de renda. Sim. Nós teremos 3 espaços na nova sede para locação. O nosso auditório, que é o espaço formal, o Salão Nobre, né, que será inclusive a nossa posse ocorrerá lá, muito provavelmente dia 4/3, essa data ainda está... 4 de março? 4 de março, essa data ainda está para a gente confirmar com a seccional, nós dependemos de alguns detalhes. Nós teremos o próprio átrio, que também é um espaço que pode servir para alocação, e teremos no térreo um espaço em que a gente, a princípio, está negociando com um restaurante. Então teremos um restaurante também na sede da OAB. Maravilha. Algum complexo voltado para a área esportiva?
Então, essa seria a segunda parte, né? Tem a pista de atletismo ali atrás também. Tem a pista, né? Como o doutor Cachel sempre diz, nós somos a única subseção do Brasil que temos uma pista de atletismo, uma pista de bicicross e uma Câmara de Vereadores. E um Instituto Federal. Essa região ali da Ressacada, diga-se passagem, ao lado do Carvalho também, eu lembro de 15, 20 anos atrás, quando o terminal rodoviário era aqui, onde está a prefeitura, na rua Alberto Werner, e naquela época ninguém dava tanta importância, né? Hoje aí a cidade cresceu, não só Itajaí, essa questão de vagas de estacionamento, mas há quem diga que para aquele espaço lá tem lugar sim para SDR também, para sair da rua Jorge Matos, tem lugar aí para algumas extensões da Secretaria Municipal, tá? Cogitou-se também uma instalação futura de um corpo de bombeiros ali, ou seja, um local excelente, e aqui no centro tá pecando essa questão, né? A tendência é que principalmente órgãos públicos saiam do centro da cidade, né? O centro da cidade, na verdade, não comporta mais. O próprio fórum, se não fosse o estacionamento, que foi uma conquista do presidente João Paulo, o estacionamento da OAB, anexo ao fórum estadual, estaria muito prejudicado o trabalho dos advogados, não só dos advogados, mas da população, daquelas pessoas que se utilizam lá do fórum. Então, realmente, aquele espaço onde hoje está a OAB constitui-se, né, como o presidente João Paulo sempre ressaltou, num espaço republicano, né? Agora com a OAB, Câmara de Vereadores, Justiça Federal, Instituto Federal de Educação, né? Então, é realmente um espaço republicano, ali um espaço para que o povo possa realmente ter os seus benefícios. E apenas para acrescentar, essa nova gestão assume essa nova casa, né? Mas isso traz para nós um desafio muito grande, né? Essa primeira etapa, que é fazer a mobília e fazer toda a estruturação, que isso gera um custo, né? E a nossa renda é pequena, então a gente tem que trabalhar em parceria com a seccional. E nós temos atrás da sede, até para os colegas advogados que não conhecem, que queiram lá conhecer, tem um espaço que dá 2 ou 3 vezes o tamanho do espaço construído da sede, que é para o momento posterior, que é a questão que a gente vai verificar para ver o que vai ser feito ou não. Então, Itajaí, como sendo a primeira subseção e, se não me engano, a terceira maior do estado, né? Terceira maior do estado, a gente sempre solicitou e sempre teve essa demanda de ter um espaço para agregar o advogado na questão cultural. E a gente não tinha isso. Os jantares da OAB eram feitos em parceria na área, né? Parceria com a associação dos arquitetos, dos engenheiros, exato. Então, para o tamanho da entidade de Itajaí, para o tamanho da OAB de Itajaí, isso chega a ser até vergonhoso. Era, né? Então, hoje a gente tem um espaço interessante e o desafio nosso, em 3 anos, é conseguir fazer com que essa parte de trás fique pronta, que também vai ser bastante custoso financeiramente, mas a gente vai conseguir fazer isso sim. Aí que nós chegamos nessa questão, doutor Luciano, doutor Fabiano, como administrar isso tudo? E claro que o pessoal de casa pergunta, qual o recurso, de onde vem esses recursos da OAB para se investir nesses locais? Pois a gente está saindo, uma comparação simplista, a gente está saindo de uma casa, né, com 3 cômodos, estamos indo para um edifício com condomínio. Logicamente que o custo de manutenção disso... O terreno foi doado, né? Foi doado pelo município, na gestão do presidente Ricardo Koch. Isso, há 2 gestões atrás, então, né? Então, uma coisa antiga, já da onde virá o recurso? O tamanho dessa sede só se concretizou porque a seccional, né, diz, olha, nós ajudamos a construir essa sede desde que ela se mantenha. Só para o pessoal entender, seccional seria a OAB do Estado. Do Estado, exatamente. Para o pessoal de casa entender isso. linguagens. Porque é a OAB do Estado que nos repassa um valor mensal, passa para todas as subseções, né, para manutenção. Mas esse valor mensal que ela passa, dá para manter a casa que a gente está hoje. Não dá para manter... Esses 3 cômodos. Exatamente. Dá para manter justamente com outros ganhos que a gente tem, com xerox, enfim, né? Então, o desafio é isso. Assim, olha, a gente assina embaixo, né?
desse projeto grande, porque é a maior subseção do Brasil, a maior sede, mas vocês vão ter que trabalhar ou seja, não venham mais pedir dinheiro para pagar a despesa mensal. Claro. E, logicamente, que é uma questão muito justa, a gente vai ter que trabalhar para se sustentar. Mas ela tem uma estrutura que vai ser tranquilamente, a gente consegue fazer isso. Isso é importante, muito importante, né? Só detalhando que, em relação aos valores, só para ser um pouco mais específico, mais ou menos 80% dos valores que foram utilizados para a construção da obra vieram da seccional catarinense, da OAB de Santa Catarina. 20% do valor veio do Conselho Federal da OAB. E só voltando nesse assunto, e qual é o rendimento? Vai ser através de um condomínio, mas existe algum valor pago pelos advogados para essa OAB do Estado, ou a nossa Itajaí paga só de Itajaí? Só para o pessoal entender, existe uma mensalidade? Ou como é que funciona se manter isso? O advogado paga uma anuidade, né? E essa anuidade ela vai para a seccional, para o Estado. Nós não temos gerência sobre isso. O que a OAB, a seccional, faz é repassar um valor fixo para as seccionais. Perfeito. Tá? E aí esse valor fixo não tem relação nenhuma com o seu advogado pagou ou não pagou, deixou de pagar ou não deixou de pagar a anuidade dele. Sim. Então eles têm a obrigação da cobrança, eles cobram, fazem a cobrança e nós recebemos um repasse mensal para as manutenção de despesa. Nós não temos participação no pagamento das URHs dos advogados. Eu fico feliz de Itajaí poder ostentar uma sede como é a OAB de Itajaí, e fico triste. Clube de imprensa aí há mais de 15 anos sem uma salinha, nenhum encontro de sexta-feira à noite para debater nas rodas de imprensa. Saudade, o pessoal da imprensa que nos assiste, vamos se reunir, porque a gente, né, não é falando de profissão, a gente também merece um pouquinho um tratamento, um tetinho, né? A gente precisa também desse prestígio aí. Parabéns aí pela sede, você aí, ó, que não conhece, dá uma passada lá. Vai lá na Câmara de Vereadores, terça e quinta, assiste a reunião, a sessão, vai um pouquinho antes. Vai lá dar uma olhadinha como é que tá a OAB de Itajaí, tá certo? Intervalo e na sequência voltamos com o programa dessa noite aí, falando com os doutores Murilo José e Fabiano Oldoni, ambos da OAB subseção de Itajaí. Até já. Voltamos com o TVB, a entrevista dessa terça-feira, 2 de fevereiro de 2016, onde estamos conversando a respeito da OAB, subseção de Itajaí, e também alguns planos, alguns projetos aí sendo desenvolvidos pela classe dos advogados aqui de Itajaí e, claro, por que não, de toda a região. Já falamos na questão aí da sala virtual, do escritório virtual que a própria nova sede da OAB vai ter aqui em Itajaí. Nós estamos conversando com o Dr. Murilo e também com o Dr. Fabiano, novo presidente da subseção da OAB, e também o diretor financeiro, que, como comentamos no começo, é um dos cargos mais importantes para o presidente, que é onde ele vai lá toda vez bater na porta quando precisa, né? Com certeza. Dr. Murilo. E nós também estamos falando no encerramento do bloco, o Luciano comentou a respeito da nossa associação, né? Da nossa entidade dos jornalistas de Itajaí e região. Eu não peguei essa época, doutor Murilo, vou ser sincero, eu não peguei essa época do clube de imprensa. Ouvi falar muito, mas não tive o prazer e a honra de dividir mesa com esse pessoal, e disse que eram reuniões muito produtivas, que onde rolava todos os bastidores aí. E o senhor havia comentado, quando nós fomos para o intervalo, que tem novidades, pode ter novidades nessa questão? Como é que é? Na verdade, eu estava comentando com o Luciano, aproveitando a deixa, na saída do último bloco, que a imprensa, assim como a OAB, é uma das instituições mais importantes, principalmente num momento como o que a gente vive hoje, né? A Associação Brasileira de Imprensa, à época do impeachment do presidente Fernando Collor, juntamente com a OAB, foi a autora da ação, do pedido de impeachment do presidente Collor. Então, para que todos vejam a relevância que a imprensa tem, juntamente com a OAB e com outros órgãos da sociedade civil organizada, né? Ressaltando também
que a OAB recentemente, em pesquisa publicada na revista Isto É, se não me falha a memória, foi vista como a instituição da sociedade civil de maior credibilidade do Brasil, à frente de Polícia Federal, à frente de Ministério Público, né? Ressaltando que esses órgãos são de extrema competência e confiança, mas a OAB ostenta também da mesma forma esse título, que nos dá uma grande responsabilidade. Falando em imprensa vamos resgatar o Clube de Imprensa, hein? Você aí que nos assiste. A gente vai resgatar, com certeza. A OAB não tem bandeira política. Nem pode, de forma alguma. Partidária não. Partidária. Mas ela acompanha, como o senhor disse muito bem, os fatos políticos no Brasil. E ano passado, né, teve aí, diante das manifestações, o desgosto popular mediante essa enorme governo da União que o brasileiro vive. E eu, olhando aqui uma notícia no site UOL, OAB recomenda à Câmara afastamento de Eduardo Cunha. O plenário da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, nessa segunda-feira, ontem, recomendação à Câmara dos Deputados para que afaste o seu presidente, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, alvo da Operação Lava Jato por suposto recebimento de propinas do esquema de corrupção na Petrobras e remessas ilícitas de valores para contas secretas na Suíça. A gente não vai entrar tanto nessa história, que o Brasil também não aguenta mais ouvir tanto esse papo aí de Lava Jato. Mas a OAB que cutuca. Ela tem que fazer sua parte, doutor. Sem dúvida, né? O nosso último presidente, o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, que sempre diz com muita propriedade, o partido da OAB é a Constituição Federal. Esse é o nosso partido, nós defendemos o que consta na Constituição Federal. E a OAB é um dos braços operacionais da Constituição. É um dos órgãos que faz com que se cumpra a Constituição Federal, né? E todas essas manifestações da OAB, inclusive há algumas semanas atrás, ainda na gestão do presidente Marcos Vinícius, que deixou a presidência ontem, assumiu o presidente Cláudio Lamac, inclusive o nosso ex-presidente, doutor João Paulo, assumiu ontem sua cadeira no Conselho Federal da OAB. Parabéns aí, parabéns. Inclusive, essa nota que você cita, Luciano, muito provavelmente já é uma nota do novo Conselho, mas todas as notas, eu queria ressaltar que todas as notas emitidas pela OAB, elas têm um caráter técnico, né? Se você ler mais adiante aí na notícia, muito provavelmente você vai ver o fundamento legal do posicionamento da OAB, e de fato tem que ocorrer dessa forma, sim, né? Aqui a OAB informa que não está pedindo impeachment do parlamentar, mas recomendando o seu possível afastamento enquanto prosseguir as apurações junto ao Ministério Público Federal. Exatamente, né? Porque eu entendo que a OAB deve sim ter um posicionamento político, desde que não partidário. A OAB tem que interferir nos assuntos políticos. A política, no meu ponto de vista, é a arte de conversar para convencer. E a gente não pode se furtar dessa nossa obrigação de fazer valer a Constituição Federal, né, a nível nacional, né, a nível estadual. O presidente Paulo Brincas, agora recente eleito, assumiu conosco dia 1º, da mesma forma atua em nível estadual, e nós na subseção atuamos em nível municipal e estaríamos atentos, principalmente nesse ano de eleição, a tudo que vem acontecendo. E ano passado a OAB, subseção de Itajaí, mostrou a cara, né? Mostrou a cara nas ruas também aí, teve aquele embate mediante as operações, corrupção na esfera política de Itajaí. Vocês, na época, o ex-presidente João Paulo Tavares Basso Gama, juntamente com a sua diretoria, peitou, foi à frente, mostrou que a OAB não está de brincadeira. Teve também essa questão aí de poder mostrar para a sociedade, de fato, como aconteciam os atos, se podia defender tal pessoa, se não podia defender tal acusado, quem era vítima, quem era culpado. Como é que se dá um assunto como esse? No que tange a esse assunto, Luciano, seria, digamos, uma discussão um pouco mais minuciosa, né? Mais a miúde, nós teríamos que tratar esse caso específico. Local. E eu não entraria na questão técnica de tudo que aconteceu. Nós esperamos que a verdade venha à tona, os culpados sejam punidos, né? Mas é muito importante que a sociedade tenha consciência de que pequenos atos de corrupção se tornam lá na frente tudo isso que nós vemos hoje. Ministério Público
juizado, advogado falam a mesma língua? Depende. Doutor. O que é importante deixar claro é o seguinte: as manifestações da OAB enquanto instituição, muitas vezes não converge com o interesse do advogado que cuida de determinada causa, né? Logicamente que a gente tem que fazer essa separação, porque uma coisa é o direito de defesa de todo o acusado, e esse direito de defesa constitucionalmente só se exerce mediante um advogado. Então, o papel que o advogado, enquanto mediador da defesa, faz dentro de um processo, Sim, não tem relação com as manifestações da OAB, né? As manifestações da OAB são manifestações institucionais, que muitas vezes ela representa o interesse da classe como um todo, mas não do advogado que representa o interesse de um acusado. Então, muitas vezes, isso é importante ser dito, porque parece que a OAB vai contra o interesse do próprio advogado que cuida da causa. Não é isso, são coisas diferentes. Não entra em embate? Não entra em embate. Uma coisa é o manifesto contra a corrupção de forma generalizada, como o doutor Murilo falou, não entrando especificamente em processos, em situações específicas, porque a gente não pode fazer isso. Isso quem cuida de cada processo é o seu defensor, é o seu advogado. Agora, esses manifestos da OAB, esse com relação ao presidente da Câmara, esse é importante porque a OAB, enquanto uma instituição da sociedade civil, fora das instituições formais do Estado, o que a gente verifica? A gente verifica que essas instituições formais, elas estão em crise. E principalmente o Legislativo, a Câmara, está passando por um processo muito complicado. Não tem como a gente afirmar que é a pior Câmara de todos os tempos, não, mas é uma Câmara muito ruim. É uma Câmara que faz politicagem barata. E a gente verifica pelo que o presidente tem feito. Então, isso faz com que a OAB, enquanto instituição, veja bem, a gente não a OAB não está dizendo que ele é culpado das acusações, porque isso não tem nem condenação, não tem nem processo. Mas a instituição dá o seguinte recado: a forma como ele está conduzindo a presidência da Câmara é um problema enfraquece aquela instituição. Então, acho que o recado da OAB é nesse sentido. Até deixando claro, né, doutor, que é da Câmara dos Deputados que estamos falando, né? Isso, exatamente. Porque, de repente, faz alguma relação, como começamos o assunto falando da Câmara de Vereadores de Itajaí, é a Câmara dos Deputados através do Eduardo Cunha, né? O presidente atual, que vem envolvido em vários escândalos aí. Até ontem, na volta aos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, o próprio presidente pulou, não citou na hora de fazer o protocolo o presidente da Câmara dos Deputados, e foi conversado depois com o Eduardo Cunha. Ele disse: não entendi recado nenhum para mim. Ele simplesmente não citou meu nome e tudo bem. Sabe-se que não é bem assim, porque passa-se por uma turbulência. E vindo para Itajaí e nossa região também, o Legislativo passa por algumas experiências desse tipo, né? E que envolve esse embate, como o senhor sendo advogado criminalista, que muitas vezes as pessoas mas o advogado vai defender o bandido, o assassino, o ladrão, e não o de bem. Mas, como o senhor falou, é uma Constituição, é um Código Penal que tem que ser seguido, né? O que se defende, na verdade, o que o advogado criminalista defende não é o João que matou alguém. A gente defende os direitos do João que matou alguém. Então, se o João matou alguém e isso está provado, o advogado vai tentar demonstrar que o João que matou alguém poderá ter uma pena dentro de um limite legal, desde que cumpra-se assim, assado. Então, esses direitos são de qualquer um, é do João, é da Maria, é meu, é seu, de qualquer um que é processado. Então, eu não vou defender você, eu vou defender o direito que você tem. E esse direito que tu tens é igual ao meu. Então, é isso que a população precisa entender. A gente não defende bandido, não defende marginal, a gente defende direito de alguém que praticou um ato que está sendo investigado. Até porque é muito fácil a gente apontar o dedo para o outro, né, e dizer: olha, o outro é o bandido. Isso acontece em casa. Se a gente ampliar a visão... uma coisa do filho, da esposa... Exato. Se a gente ampliar a visão do que é crime, a gente vai ver que pouquíssimas pessoas não praticaram crime. A diferença é que a maioria não é pega, né, porque sabe fazer alguns crimes fiscais, enfim. E determinada parcela é o que acaba sendo aprisionada. Então é importante fazer essa distinção. A população que não tem esse conhecimento jurídico precisa entender: não se defende
a pessoa em si, mas se defende os direitos, que é igual o teu direito, igual o direito de qualquer um. Ressaltando, doutor Odoni, que nós defendemos a aplicação da lei que é feita pelos parlamentares que são eleitos por nós, são os nossos representantes, né? Então, se há uma crítica à lei que os advogados defendem, que aplicam aqueles pretensos criminosos, foram leis feitas por aqueles nossos representantes que nós colocamos na Câmara de Vereadores, na Câmara Legislativa do Estado e no Congresso Nacional. Seguindo sempre com... Então, a mudança deveria começar talvez por aí. Se você... Agora, papo aberto mesmo. Ninguém está vendo, só nós quatro que estão conversando. Mas o brasileiro está cansado, né? O senhor citou muito bem aí que a OAB está acompanhando. Mas se elege mal, esse é o problema. Se vota chegar mal. A esse ponto. Eu acho que o Brasil nunca... Vocês aí, profissionais da área, de longa data, têm um conhecimento espetacular, mas assim, a população está cansada. Parece que isso não acaba mais, doutor. Como é que vai? Eu acho que isso sempre teve e vai ter por muito tempo. A diferença é que agora isso de alguma forma está vindo à tona. Eu não sou partidário, eu não tenho partido, não tenho bandeira política nenhuma, mas eu preciso fazer um registro por justiça de que dentro do governo do PT, a Polícia Federal teve uma autonomia nunca existente antes. Tá? Isso não tem nada a ver com o partido ou com a bandeira. Estou falando que foi uma autonomia conseguida pela Polícia Federal. Sim. E essa autonomia de 12 anos, talvez até mais, reflete nessas operações que estão tendo agora. Então isso é um exemplo de uma instituição que foi fortalecida, tá? Mas por quê? Porque talvez antes não era possibilitado isso. Então, agora tem corrupção? Não, isso sempre teve. É que agora a gente está conseguindo erguer uma ponta do tapete. Só uma ponta. Porque se erguer demais a gente não vai ter estrutura para investigar tudo isso. Não tem mesmo. Porque é tanta coisa que... Nem coração para aguentar tudo, né, doutor? Acho que as coisas vão ter que vir pausadamente ou pautadamente para poder a engrenagem não dar um breque aí de repente. Com certeza. E o que a gente espera, como nós já comentamos, é a Constituição, Código Penal, os códigos das leis, tudo seguido conforme a lei. E esses que estão sendo punidos, estão sendo chamados e sendo condenados, são através dessas leis, como o senhor falou, doutor Murilo. Exatamente. Criadas por eles próprios. Exatamente. Seus pares. Até no início de toda essa investigação, houve uma polêmica muito grande, o professor Odoni vai poder esclarecer para a gente, com relação ao direito dos presos, à legítima defesa e ao contraditório, uma vez que em muitos casos, muitas oportunidades, os advogados não tinham acesso aos autos em determinada fase mais prematura dos processos, né? Sim. E agora, no dia 12 de janeiro, a presidente Dilma sancionou uma lei que ampliou os direitos dos advogados, ampliando justamente esse acesso aos autos, né? Até pediria que o professor Odoni falasse um pouquinho a respeito dessa lei que amplia e dá direitos não só aos advogados. Eu sempre digo que qualquer conquista do advogado é uma conquista, na verdade, da sociedade. Né? A Lei 13.245, ela entrou em vigor no dia 13 de janeiro e ela é uma lei que assegura uma prerrogativa do advogado e, consequentemente, assegura uma garantia de todo o investigado. O que nós tínhamos antes dessa data? Nós tínhamos um direito do advogado de ter acesso a todos os materiais, a toda a investigação produzida dentro de um inquérito policial. Ora, como ano passado o Supremo disse que o Ministério Público também pode investigar, e o que o Ministério Público faz não é inquérito policial, porque quem faz inquérito policial é só a polícia, sim, então nós tivemos um problema. Ora, o que o Ministério Público faz é o quê? Denomina-se de várias siglas, TAC, TIC e assim por diante. E aí nós tivemos um problema, por quê? Porque em muitas situações o Ministério Público estava impedindo que o advogado tivesse acesso a esse material de investigação produzido por eles porque não tinha amparo legal. Não, lá no artigo tal do Código do Estatuto da OAB diz inquérito policial. Isso aqui que eu faço não é inquérito policial. Então a OAB, é um pleito antigo isso, mas a OAB, em razão disso, agora conseguiu, no ano passado, fazer com que essa lei viesse à tona e ela altera isso. Ela permite o acesso do advogado a toda a investigação produzida, independentemente de área.
Então ela pode ser uma investigação feita pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, uma CPI dentro do Legislativo, uma investigação feita dentro do próprio OAB, o Tribunal de Ética da OAB, né, Conselho de Ética, uma investigação interna, uma investigação feita na Receita Federal e assim por diante. Todos os órgãos. Então, o investigado tem direito agora de contratar um advogado e esse advogado tem acesso a esse material que já foi produzido e que não tenha nenhuma situação pendente de investigação ainda que possa criar um obstáculo para o acesso. Por exemplo, uma investigação produzida pela polícia ou pelo Ministério Público, há uma interceptação telefônica em curso. Logicamente que a defesa não vai ter acesso a isso, porque isso é um documento sigiloso. Sim. Mas quando ela for produzida, quando ela for documentada, esse acesso tem que ser franqueado. Nós tivemos um problema, voltando para Itajaí, eu atuei em uma das situações aqui, acompanhando alguns nas investigações policiais, e nós tivemos dificuldade de acesso, sim, que era existente anterior a essa lei. Nós tivemos dificuldade de acesso ao material todo, nós tínhamos acesso ao material cortado, não era, nós não tínhamos certeza de que aquilo era toda a investigação. Na íntegra. E não tinham, e os papéis ali já estavam produzidos, a investigação já estava feita. Então, essa lei traz essa garantia. Né? Que bom. Demorou, mas veio, né? Isso, veio. Bom, intervalo, o assunto também interessante. Intervalo, vai lá, dá tempo de você anotar o telefone 8869-0672, cadastre lá no WhatsApp e mande sua pergunta aqui pra gente, tá certo? Intervalo e voltamos em instantes. Até já. Voltamos com o TVB Entrevista desta noite de terça-feira, 2 de fevereiro de 2016, e nós estamos tratando de um assunto importante aí que em um certo momento, uma certa hora, em algum lugar pode ser importante para você de casa, que é o advogado, que nunca precisou ou não vai precisar de advogado, seja para uma simples pergunta, uma simples dúvida ou até mesmo uma defesa ou uma acusação. Então nós estamos recebendo hoje aqui o presidente da OAB Subseção de Itajaí, Dr. Murilo, e também o diretor financeiro da subseção, Dr. Oldoni, e estamos conversando sobre vários assuntos referentes à OAB, referentes à função do advogado. Comentamos essa questão de deixar claro que não é o advogado que defende o bandido, o assassino, e sim está defendendo os direitos dele, como são os nossos também, mas também nós estamos entrando sobre um assunto agora das comissões temáticas, né? Existe agora até o dia 29 de fevereiro inscrições para os advogados para as comissões temáticas. O que são essas comissões temáticas, doutor? As nossas comissões temáticas, cuja inscrição está aberta e permanece até o dia 29 de fevereiro, são os principais órgãos de auxílio na nossa gestão, né? A nossa diretoria, ela não é especializada em absolutamente todos os assuntos, e a OAB é chamada a se manifestar sobre os mais diversos assuntos da sociedade, relacionadas a direito, relacionadas ao meio ambiente, relacionadas à mobilidade, ao transporte, e quando chega qualquer pleito relacionado a algum assunto específico, nós acionamos então as nossas comissões temáticas para que nos deem auxílio, né? Seriam núcleos? Uma área meio ambiente, exatamente, educação, né? saúde. Nós temos, na gestão do presidente João Paulo, nós tivemos mais de 30 comissões temáticas que nos auxiliaram sobremaneira na gestão, né? Emitindo pareceres. A comissão do meio ambiente foi muito importante, a comissão do jovem advogado, que foi presidida pelo Dr. Fernando Pegorini, foi uma das comissões mais ativas, né? Então, realmente é muito importante a participação dos advogados, né? A inscrição para que a gente possa formar essas comissões e que essas comissões venham a nos auxiliar na nossa gestão. Eu sinto que hoje a classe dos advogados ela está bem mais presente, né? Se você olhar lá para 15 anos atrás, 10 anos atrás, ou até 5 anos atrás, você não via esse envolvimento direto da OAB. Eu estou falando por Itajaí, né? Esse envolvimento mais direto com a sociedade. É sempre aquele advogado está lá na sua sala fechadinho, né, atende seu cliente, mas de fato a OAB nunca, hoje sim, hoje ela está
acompanhando os fatos da cidade, reunida com o CDL, a Associação Empresarial, a Prefeitura, a Câmara, enfim, o Sim Comércio, ela acompanha e é necessário estar presente, né? É o papel também da OAB, né, Luciano? É muito importante essa participação da entidade em todos os assuntos que digam respeito à nossa cidade, né? Como eu disse, a OAB a subseção da OAB de Itajaí, ela é responsável, né, pelo bem-estar da cidade, principalmente em questões relacionadas ao direito, mas, como eu disse, a OAB se manifesta sobre os mais diversos assuntos, né? A OAB é chamada, ela responde e se manifesta. Até essas comissões, né, doutor, porque às vezes a pessoa pensa, o advogado sabe tudo. Ele tem que saber as leis, mas há áreas específicas. O doutor, né, criminal, tem o tributário, tem o meio ambiente, porque precisa de aprofundamento até pela quantidade de leis que existem, né? Para citar, saber certo, não, vou defender o meio ambiente, então vou me aprofundar no meio ambiente. Exatamente. É assim que funciona. Exatamente, há as suas especialidades, né? Nós saímos da faculdade com a formação geral, como se fosse um clínico na medicina, né, apto a atuar em todas as áreas, mas a maioria dos advogados acabam se encaminhando para uma especialidade, como no caso do professor Odoni, né, que atua na parte criminal. O problema não são nem as leis, assim, nós temos uma imensidão de lei que faltaria papel para estocar tudo isso. Mas o problema são as interpretações variadas que se dão dessa lei, ou seja, os tribunais interpretam de forma diferente. Então, se você ficar 6 meses sem acompanhar, sem estudar uma determinada área, você não consegue mais acompanhar a evolução de raciocínio dentro daquela área. Então, eu nunca vou emitir um parecer dentro da área do Dr. Murilo, que é a área previdenciária. Eu não tenho nenhuma capacitação para isso. Mas tu é advogado? Não, eu conheço a minha área. E ainda preciso estudar para conhecer um pouco mais. Então imagina a gente opinando em áreas, né, que não tem conhecimento. Trazendo isso para a população em geral, o Facebook hoje abriu uma possibilidade de opinião, né? Todo mundo opina. Então, eu brinco o seguinte, que há 15, 10 anos atrás, a gente se reunia na mesa do bar e discutia futebol, a gente escalava a seleção brasileira, né? E hoje o que se discute? Direito penal. Hoje você discute em mesa de bar a pena, quem tem que ser preso, quem não tem. Então veja como mudou a participação da sociedade nas questões, né, que mais interferem e interessam a ela. E é uma questão que cada um tem uma opinião e emite e acha que a sua opinião é única e certa. Esse é o grande problema também, citando as redes sociais, né, doutor Odoni? Por isso que a gente, enquanto advogado, não pode dar opinião. Isso é comum. O que tu acha do processo da Lava Jato? Eu não acho nada, eu não conheço ele, não sei o que tem lá. Então, acho que a pena foi justa? Não sei, eu não conheço o processo. Então, o advogado tem que ter essa cautela de não entrar nesse discurso que é o discurso da população em geral, que é um discurso de querer saber, de curiosidade, né? De opinião, né? De opinião, exatamente. Hoje à tarde eu dei uma passada no site da OAB de Itajaí, www.oabitajaí.com.br, bem interessante, bem completo, bem de fácil acesso, notícias, nome de todo mundo. Parabéns pelo site, que continue assim. Mas a internet, as pessoas estão lá em casa, tá na dúvida, começa a pesquisar e pode confundir um pouco a coisa que não é, acaba sendo uma ferramenta útil. Vocês têm dificuldade com isso? Ou veio para ajudar? Não, eu acho que a internet é como um instrumento qualquer. Ela pode ser usada para ajudar, como pode ser usado para praticar um monte de coisas equivocadas. O que a pessoa que usa a internet hoje, principalmente o Facebook, tem que tomar muito cuidado com essas ofensas que são feitas, postadas e são compartilhadas. Porque isso há uma responsabilidade. Pois já está demais, exatamente. Né? Então, olha só o exemplo. Se eu posto uma mensagem qualquer acusando alguém de um fato criminoso, sem provar, isso é calúnia. E se as pessoas entram nessa postagem, começam a comentar também, elas de alguma forma são coautoras desse crime. Então elas não têm nem ideia que elas estão praticando uma conduta que é delitiva. Então tem que tomar cuidado na forma de se manifestar, porque é muito fácil se manifestar hoje. Até em contrapartida essa questão da internet, da modernidade, tanto é que a justiça está partindo para a tecnologia, digitalizando processos, o que facilita a pesquisa e mesmo o deslocamento. Nós comentamos aqui uma situação onde antigamente o advogado tinha que o tempo até o fórum fechar
para entrar com uma petição, algum outro... É uma tortura. Outra atitude a ser tomada. Agora não. Agora até 11h59 está valendo. Exatamente. Modernidade também. A internet usada para o lado bom também. Exatamente, né? Essa é a tendência, Maganinha. A gente acredita que dentro de alguns poucos anos não haja mais papel, né? Inclusive a Justiça Estadual já está digitalizando. Teleconferência, né? Exatamente, as próprias audiências, né? Ainda não ocorre dessa forma, né? Mas as próprias audiências ocorrerão num futuro muito breve, através de meios digitais. Os próprios processos, a Justiça Federal já está inteiramente digitalizada, né? Então é a tendência e é uma facilidade, né? A gente não pode ir contra a maré, né? A Justiça do Trabalho, por exemplo, instaurou há pouco tempo agora o chamado PJE, que é o Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho. E nós, na OAB, nós estamos tendo muitas reclamações desse processo eletrônico, né? Eu entendo que é uma questão de adaptação. Nós estamos tomando as providências necessárias. A gente vai conversar com as pessoas responsáveis a respeito para ver se a gente consegue alguma melhora ou então cursos para que a gente possa capacitar o advogado. Mas eu acho que toda novidade no início acaba causando esse transtorno. Eu me lembro que o próprio EPROC, que é o Processo Eletrônico da Justiça Federal, no início também foi criticado, e hoje é uma plataforma que serve de exemplo para toda e qualquer justiça, né? Muito simples de usar o Processo Eletrônico da Justiça Federal. Então é a tendência, né? E hoje o advogado, ele não tem praticamente mais necessidade de sair do escritório. Sai em tempo real, né? Em tempo real, e não há mais necessidade, na verdade diminuiu muito a necessidade de deslocamento do advogado até o fórum. E aquela questão dos carrinhos circulando pelos corredores do fórum, também processos diminuiu, gigantes, né? E a manuseio de papel e tudo mais. E a economia. Se imprimir menos, né? Ecologicamente correto a justiça. Com certeza. E como o senhor falou da questão, usando a Justiça do Trabalho, é um momento de transição. Então também um pouco de paciência, ajuste. Exato. O próprio advogado acho que pode opinar, ficaria melhor para nós assim, a Justiça do outro ponto. É questão de conversar. É adaptação, né? No começo causa novidade, né? traumas, né? Mas a gente tem certeza que no futuro muito breve todos se adaptarão, se for o caso a justiça, os advogados, enfim, né? Mas é uma tecnologia que veio para ficar e certamente será benéfica a todos. Nunca foi tão fácil escrever uma matéria e passar para o público, né, Carlos? Isso, Tem essa questão também aí dessa interação de linguagens, né? Porque o advogado tem uma linguagem, o médico tem outra, o jornalista tem que transformar tudo numa só, que o eleitor possa entender, né? Exato. É tudo tecnologia. Tudo tecnologia, né? E nessa tecnologia, no Facebook, nas redes sociais, todos são jornalistas, todos são advogados, todos são médicos, todos emitem sua opinião, todos escolhem um lado para poder agredir o outro. Infelizmente ocorre dessa forma, há uma polarização, né? Principalmente nessa questão política, a gente percebe que há essa polarização. As pessoas talvez não percebem que todos nós, a população, o povo, nós estamos no mesmo lado da corda. Se nós puxarmos, a gente vai cair sentado. Então, eu acho que o pessoal poderia talvez colocar a mão na consciência e não tentar polarizar uma situação, mas discutir no nível de ideias, para que não haja, como o professor Oldoni colocou, até o risco de um eventual crime cometido nas redes sociais. Poderia ser evitado. Está lá de bobeira, escreve um comentário de 5 palavras. Vai ver a encrenca que vai dar. Intervalo, a gente volta em instantes para o último bloco aí com os nossos convidados especiais dessa noite, Dr. Murilo José Zipperer da Silva, atual presidente da subseção da OAB de Itajaí, e também o advogado criminalista, ele que faz parte da diretoria da OAB, Dr. Fabiano Oldoni. Intervalo e nós voltamos em instantes. Até já. Voltamos com o TVB Entrevista desta terça-feira. Estamos conversando sobre um assunto importante e vários temas dentro desse assunto, né? Que é a OAB, são os advogados e são as leis e também a facilidade que temos hoje de médicos, engenheiros, construtores, advogados, jornalistas que estão nas redes sociais e comentando agora também, né, doutor Murilo, doutor
Oldoni, essa questão, e o Luciano também muito bem comentou, hoje em dia o Facebook é também um muro das lamentações, né? Todo mundo tem razão, mas só o seu lado. Exatamente, né? E todos são felizes também, né? Isso. Se todos tivessem a vida que demonstram no Facebook, eu acho que o mundo seria uma maravilha, não teria CPI, não teria nada, enfim. Não teria corrupção, os problemas, né? E que causam os problemas jurídicos muitas vezes em cima disso, como nós já comentamos, né? Exato. A gente falava no outro bloco dessa penetração que a OAB, vamos enfocar Itajaí, está tendo cada vez mais na sociedade com as comissões temáticas que são bem importantes, e há sempre quem pergunte, senhores, que se a OAB também ela está envolvida assim, em alguma campanha. Eu lembro que no passado a OAB se envolveu na campanha da vacinação. Exato. E teve gente que perguntou, mas a OAB também faz isso? Né? Tem algum projeto aí para 2016 em nível de campanhas aí, em prol da sociedade? Nós estamos conversando em diretoria para criarmos um pouco mais à frente, quando chegar mais próximo ao pleito, uma comissão especial de combate à corrupção eleitoral, que é uma campanha que já foi declarada, já foi deflagrada a nível nacional pelo Conselho Federal, né? Já foi criada a nível nacional uma comissão especial de combate à corrupção eleitoral e ao Caixa 2, né? Que foi também uma alteração legislativa muito importante que vai facilitar a todos, não só aos órgãos constituídos, mas à própria população, a fiscalização, uma vez que o candidato não poderá mais receber doações de empresas, ou seja, qualquer candidato que aparecer muito floreado vai levantar suspeita, né? Então vai facilitar. Então nós temos esse projeto para 2016, que é um ano muito especial, um ano que a OAB tem que se fazer presente, né? Tanto a nível municipal, estadual como federal. A questão das campanhas de vacinação é interessante porque todo ano a OAB faz por meio da CASC. A CASC é a Caixa de Assistência dos Advogados. Sim. E a gente faz cuja presidente nossa é a doutora Solange, né? E a gente faz todo ano essa campanha de vacinação e de exames para os advogados e seus familiares mais diretos. Logicamente que esse ano também é uma campanha que vem da seccional para todas as subseções. Temos algumas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, 88690672, e voltada aí ao doutor Murilo, do Oldoni também. A Tânia, lá do Portal 2, nossa grande telespectadora, sempre participando, batalhadora também, lá daquela região toda, ela pergunta o seguinte: precisamos de um cartório eleitoral lá do oeste de Itajaí. O que os senhores poderiam passar de alguma informação, se existe essa possibilidade de um cartório para o lado oeste, seria lá próximo à BR-101, para aqueles bairros de lá? Cartório eleitoral? Eleitoral. Magani, seria daí uma questão voltada ao judiciário, né? O cartório eleitoral ele está vinculado ao Poder Judiciário, daí seria uma questão, né? Mas isso não impede de a OAB, como instituição, abraçar uma causa nesse sentido, né? Até, Tânia, é muito importante essa colocação, até para que a gente exemplifique que a OAB pode abraçar esse tipo de pleito da comunidade. Até porque, quem não sabe, do lado da BR, são 18 bairros, tá? 18 localidades, diga-se passagem, não tão rurais assim, né, como antigamente, mas são 18 localidades que Itajaí tem. E aí Itajaí ainda, né? E aí Itajaí ainda. Uma sugestão é que essas comunidades, logicamente, devem ter os seus líderes, que essas comunidades se reúnam por meio dos seus líderes e façam um manifesto, pode ser até direcionado para a própria OAB, porque isso, como cartório eleitoral, é de competência do governo federal. Então é a Justiça Federal que tem atribuição para isso. Mas a OAB pode ser chamada a participar num pleito de interesse da localidade. Ou seja, um pleito deve ser apresentado, né? Porque quem não pede não ganha. Claro. Então, se eles não pedirem... A Tânia até agradece, até esclarecimento importante a comunidade se mobilizar. Aqui tem uma outra questão também, nós falamos em redes sociais e as acusações. O Valdir Cabral, ele disse que tem um Face, através dele recebeu várias ameaças, só que quem manda as ameaças manda da internet, no celular pré-pago e com chip no nome e registro de outra pessoa. O que ele deve fazer, né? Ele deve procurar a delegacia, fazer um boletim de ocorrência, que a polícia certamente achará o cidadão. Hoje em dia se rastreia qualquer coisa. A polícia achará o cidadão. O que ele faz ele mesmo? Como é que é? Ele tem um Facebook e através dele ele recebe ameaças
Só que quem manda essas ameaças, manda de um celular da internet, um celular pré-pago com o nome e registro de outra pessoa. É muito empenho, né? É muito empenho para... Eu digo que é muita chinelice isso aí, mas tudo bem. Muita chinelice, desculpa o termo. Perder tempo em ofender o outro, fazendo esse caminho todo, olha... Vou te falar. Bom, existe algum convênio à frente aí, alguma parceria na área de segurança pública, por exemplo? Na verdade, Luciano, como você tocou no assunto de convênios, é importante ressaltar, vou fazer um parênteses na conversa, nós temos a Caixa de Assistência dos Advogados, como o professor Odoni colocou, e a Caixa de Assistência dos Advogados, ela tem convênios com várias empresas de Itajaí, né? E nós estamos procurando fomentar esses convênios, né, para que os advogados cada vez tenham mais benefícios, né? Então, nas próximas semanas e meses, nós começaremos a divulgar esses convênios que trazem, enfim, benefícios para os advogados, né? Agora, convênio com a segurança pública, alguma coisa nesse sentido, não... Até porque não é de competência da OAB atuar em segurança pública. Isso é competência e atribuição específica do Estado, né? E dos governos locais na questão das guardas municipais, onde existe. Quantos advogados a OAB Subseção Itajaí agrega hoje? Nós temos um número histórico, Luciano, de mais de 2.000 advogados, né? Sendo que nesse número estão englobados os que já faleceram, os suspensos, os que pediram afastamento. Atuantes em Itajaí, nós temos cerca de 1.400, 1.500 advogados. Muito bem, muito bem. Eu vejo a importância de ser advogado. Eu volto lá ao passado, em 93, que faculdade eu gostaria de fazer, né, Carlos? Né? Aí eu pensei em fazer jornalismo, mas aí na época eu me falaram, se você quer fazer jornalismo, Luciano, você tem que fazer direito também e a faculdade de letras. E para sair um excelente profissional de jornalismo, você tem que ter a faculdade de direito e a de letras. Eu só fiz a jornalismo porque não tive tempo, também não tive pagode, né, para pagá-las, mas sempre pode haver um tempo ainda. Eu sou novo, né? Quem sabe posso fazer ainda direito e também a faculdade de letras. Mas nós temos aqui a Univale, que diga-se passagem, aí é o carro-chefe no estado de Santa Catarina, na região sul do Brasil. E eu falo Univale mesmo com todas as letras, porque se colocar no papel, senhores, quantos advogados hoje profissionais se formaram aqui na nossa Univale, foi o primeiro curso, se não me engano, a ser instituído na antiga FEPEV, isso, bem lá atrás. É um privilégio para vocês também. Só fazendo um parênteses, até conversei aqui com o doutor Machado, ele que é o coordenador dos cursos de Direito da Univale. Isso. E citando vários nomes. O diretor do centro, né? Isso, diretor do Sejurps, né? Isso. Que é de todos os campos da Univale. Falando também de nomes, ele não citou muitos nomes, ele foi citar alguns que a gente sabe de destaque. Um ministro que seguidamente visita a Univale, saiu dos bancos da Univale, né? Mostrando a importância, né? Foi professor meu, foi nosso professor. Foi nosso professor do processo civil. Isso. O próprio reitor. Exatamente. Defende com tanta unhas e dentes, né? A faculdade de Direito. Deixa eu fazer jogar uma purpurina aqui na Univale, porque eu leciono o nosso professor do curso de Direito e a Univale, ela foi esse ano, no finalzinho de 2015, agraciada como sendo a 8ª instituição, melhor universidade do país, privada. 4 estrelas no Guia do Estudante, 5 no MEC e 4 no ENAD. Exatamente. Notas altíssimas. 5 no ENAD. 5 no ENAD. Isso, 5 no MEC. Para quem nos assiste aí e pretende fazer uma faculdade e fica indeciso, mas o meu pai quer que eu faça direito, mas quer que eu seja arquiteto, mas primeiro escolha aquilo que você de fato quer ser na área profissional, né? Siga o seu instinto, o seu coração primeiro. A pessoa concluindo o curso de Direito, ela tem o diploma. Vai fazer Direito, vai ser advogado. Não, o diploma de Direito, ele te dá a credencial para tantas outras funções. Ela sai como bacharel em Direito, né? E a partir do bacharelado em Direito, ela abre uma ampla, eu acho que é uma das faculdades que mais ampliam o campo de trabalho de qualquer pessoa. Porque você pode fazer concurso para qualquer área jurídica, né? Juiz, promotor, enfim, serventuário da Justiça, dentro do Judiciário, e você pode trabalhar em qualquer outra área, agregando, né, o conhecimento que tu conseguiu lá dentro do curso de Direito. E sendo advogado, quanto mais ele estuda, quanto mais ele tem cliente, quanto mais ele se aprofunda, quanto mais ele está envolvido nas questões da sociedade, é onde ele pode ter a sua qualidade de vida, constituir um nome na praça, como é que é?
A advocacia é Toda profissão tem que correr atrás da máquina. Claro. Né? A advocacia é uma profissão que tu tens que matar um leão por dia, né? O jornalista mata um zoológico por semana? Eu li na Facebook essa semana, disse que matar um leão por dia não é nada, o problema é lidar com a zanta. Bem isso, né? Mas é uma profissão muito interessante porque te dá uma autonomia de trabalho, você é chefe de si mesmo, né? E você tem uma liberdade muito grande de atuar naquilo que tu quer atuar. Poder trabalhar em parceria também, né? Exatamente, claro. Tu tens uma liberdade muito grande. E eu acho que a advocacia é aquilo que abre os olhos do estudante de direito. Todo mundo entra querendo ser juiz e promotor e sai de lá querendo ser advogado, na maioria das vezes, até porque é difícil ser juiz e promotor. Sim. Pelos concursos, que eu acho que são extremamente equivocados a forma que são feitos os concursos, mas muita gente acaba vindo para a área da advocacia porque realmente é uma profissão que encanta. E falando nas provas de promotor e juiz, doutor Odoni, prova da OAB, também é uma grande discussão sobre a prova da OAB, os conteúdos que caem e a dificuldade que é para muitos ser aprovado, né? Olha, já foi mais difícil, tá? A partir do momento que foi unificado... Passa em unificado... Harvard, mas não passa na... Não, já foi mais difícil. Agora foi unificado, então há alguns anos já é uma prova única para o país todo. E, assim, se tu fizer uma faculdade tranquila, desde o início, estudando, não vai ter dificuldade em passar, não. Se me permite, Maganin, eu acho que a questão não seria nem a dificuldade, o aumento ou a diminuição da prova da ordem. Eu acho que a questão é a qualidade do ensino jurídico, né? Nós temos em Itajaí um exemplo de universidade, de faculdade de direito, né? Agora, a educação no Brasil, principalmente os cursos de direito, acabaram se tornando um comércio, né? Nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que em todo o mundo somado. São mais de 1.000, né? São 1.440 faculdades de direito no Brasil, mais do que na totalidade de todo mundo. Então, virou um comércio. Então, eu, no meu ponto de vista, não seria questão de aumento ou diminuição da dificuldade do exame de ordem. Eu acho que seria a questão é que os bacharéis em direito não estão saindo com conhecimento suficiente para passar no exame de ordem. É um problema de base, né? De educação de base, né? Que a gente sente dentro da instituição. Sim. Isso também. Sei. Muita gente fazendo faculdade aí de um jeito que eu não entendo, mas tudo bem. Bom, praticamente no final do programa, né, Carlos? Com certeza. Então, qual o maior desafio vocês dois hoje representam essa atual diretoria? É biênio? Triênio. Triênio, né? Então, mais 3 anos cheios, aí, 36 meses em que essa diretoria tem o compromisso e a responsabilidade de fazer os atos mais civis aí em prol da sociedade, em prol da OAB, e é um exemplo a OAB de Itajaí para Santa Catarina, para a região sul do Brasil, e a gente fica muito feliz com essa nova sede, com a boa vontade de vocês. Qual o maior desafio? Posso dizer, maior desafio desses 36 meses à frente? Deixa eu falar primeiro, depois o presidente termina. Pode concluir. Na minha opinião, eu acho que é o maior desafio nosso e sempre será a prerrogativa do advogado. Ou seja, nós vamos lutar como a outra gestão lutou para garantir direitos do advogado frente a todo o órgão público. E tanto é que vai ser criado futuramente uma linha de prerrogativa, um telefone com linha direta, né? E nós iremos atuar, bater firme nisso. Bacana. Porque a classe tem que se unir e nós não podemos permitir abusos, arbitrariedades. E se tiver arbitrariedade, a OAB de Itajaí, a subseção, vai estar ali presente, amparando esse colega advogado, porque a gente já teve isso, já senti na pele isso e é muito complicado. Doutor Murilo. Luciano, Maganin, doutor Odoni, eu vejo que nós entramos na gestão com o pé direito e eu tenho certeza que lá em dezembro de 2018, nós da mesma forma sairemos com o pé direito. Uma sequência. Nós fizemos, no meu ponto de vista, um timaço, né? Não só na diretoria, com o professor Odoni, com o doutor Cachel, com o doutor Renato Felipe, com a doutora Suzete. Os nossos 37 conselheiros, da mesma forma, são muito combativos, né? Teremos a nossa primeira reunião agora, dia 15 de fevereiro. Então, eu tenho certeza que nós conseguiremos cumprir todas as nossas... tudo que nós nos propomos durante a campanha, concluir a nova sede, né, aquela segunda etapa, que é o complexo de lazer e esportivo,
né? E sem jamais deixar de olhar as questões das prerrogativas, nós não toleraremos desrespeito às condições dos direitos e prerrogativas dos advogados. Certamente que em qualquer ocorrência de desrespeito nós abriremos um canal de conversa, mas nós não toleraremos questões relacionadas ao desrespeito das prerrogativas dos advogados. A gente fica feliz de ver o exemplo que a OAB de Itajaí cada vez mais envolvida com a sociedade, acima de tudo, levando a sério, como vocês sempre fizeram, a instituição que é, mas mostrar para a sociedade que vocês estão cada vez mais juntos, acompanhando o progresso do município. Parabéns. E o site, vai lá, confere www.oabitajaí.com.br. Importante você dar uma passada por lá, né, Carlos? Isso mesmo. E vamos encerrando por aqui o TVBA Entrevista. Doutor Oldoni, obrigado pela sua participação. Agradeço, muito obrigado pelo convite. Doutor Murilo. Maganinho, Luciano, doutor Oldoni, muito obrigado. É sempre um prazer, uma honra estar no programa. Eu queria deixar um abraço para a nossa diretoria, ao nosso conselho e a todos os advogados que nos veem. Muito obrigado. Luciano, boa noite e até amanhã. Tamo junto. Amanhã tem mais TVB Entrevista a partir das 10 horas da noite. É um prazer recebê-lo. Você faz parte dessa audiência. Compromisso marcado amanhã, né, Carlos? E nós vamos manter esse contato aqui próximo também da OAB, porque todo bom jornalista precisa de um bom advogado também, né? É verdade. Então, faremos a parceria aí quando precisar, doutor Murilo, doutor Oldoni. Nós estamos à disposição de toda a diretoria da OAB. E nós voltamos amanhã, às 10 horas da noite, com um outro advogado também, doutor Cássio, que fala sobre as empresas, do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga, a dificuldade que estão passando essas empresas com as alterações das leis, conhecer um pouquinho mais das leis, porque Itajaí tem um porto que movimenta 78% da economia de Itajaí, mas esses contêineres vão aonde? Em cima de caminhões que rodam aqui pela nossa região. Um assunto importante para amanhã é sobre o transporte de carga e as leis. Nós voltamos amanhã. Um abraço a todos, obrigado pela companhia e tchau, tchau.